Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Bom dia, cafezinho. E o homem do Bom cafezinho dia. tá com a gente, Mário Flávio. Bom dia, Mário. Bom dia, Mário. Bom dia, Laís e Rodrigo. Bom dia, nosso ouvinte, Lucas e também Vinícius que estão aqui. Bom dia. Pois é. Vamos ouvir de novo, né, o bom dia deles. Feito aquele quando o cara dá bom dia no colégio. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pode ser a música da Xuxa, né? Bom dia. Pois é, olha, ontem a governadora eleita de Pernambuco, Raquel Lira, voltou, né, de um curso que ela estava fazendo em Oxford. Na Europa. Esse nome é bonito, viu? É. Oxford, na Inglaterra. E já teve uma reunião no aeroporto mesmo com a Priscila Krause, que é a coordenadora da equipe lá de transição dela. Priscila passou aí uns detalhes para Raquel. Já são 33 ofícios solicitando aí. Ontem eram 23, né? Pois aumentaram 10. Né? Ofícios aí para que ela possa. Mário. 35, né? Então, atualizando mais aí. dois. 35 para que ela a equipe quer saber detalhes de muitas coisas, né, do governo, aí muitas ações do governo, e aí está pedindo informações sem parar. E ontem Priscila chegou, já passou um diagnóstico mais ou menos para Raquel voltou para Caruaru para ver os filhos, né? Vai ver os meninos, já viu ontem, deve passar um tempinho com eles hoje e deve retornar a Recife hoje. Eu acredito que até domingo já saiam os primeiros nomes aí da equipe de Raquel para o governo que começa em janeiro do ano que vem. Mas o fato é que a equipe está passando um verdadeiro pente fino aí nas contas do governo, né, o que o governo tem apresentado. É uma transição bem mais delicada, por incrível que pareça, do que a entre Lula e Bolsonaro. Eu acho uma transição bem mais tensa essa daqui de Pernambuco. Inclusive, ela perdeu, né, o recurso no TCE para a obra lá do complexo, né, Mário? Laís, ontem o Tribunal de Contas, na verdade ela queria, a equipe de transição de Raquel queria que essa obra ela fosse suspensa, o início dela, porque segundo o pessoal, teria só 20 e poucos milhões em caixa e a obra precisa de mais de 80 milhões. Mas o Tribunal de Contas disse que não, disse que a obra pode ser iniciada e aí ela vai ter que começar, a obra vai começar ainda nesse governo e depois Raquel vai ter que se virar aí, né, com a equipe dela para cumprir essa obra do complexo lá, do antigo complexo do presídio que era chamado de Aníbal Bruno e que hoje é complexo Frei Damião de Bozano. Muito bem, vamos para o cenário nacional agora, Mário, porque o Arthur Lira já encaminhou, né, a reeleição na Câmara dos Deputados. Inclusive, deve sair apoio do PT e do PSB hoje, né? É verdade, Rodrigo. Arthur Lira vai ser o Bruno Lambreta lá em Brasília, né? Porque o Bruno Lambreta foi praticamente um WO aqui em Caruaru. Eu não me lembro de uma eleição tão fácil como foi essa. Foi antecipada, inclusive. Geralmente as eleições da Câmara Municipal elas ocorrem dia 1º de janeiro, quando tem a renovação do mandato, né, quando tem a eleição de prefeito e vereadores, e depois ela acontece 2 anos depois, geralmente entre os dias 10 e 20 de dezembro. Mas aí Bruno articulou com a bancada, o regimento permite que a eleição, não é que ela seja antecipada, mas o regimento diz que a eleição deve ser no segundo semestre aí do segundo ano de gestão. E aí aconteceu essa eleição e ele ganhou por 23 votos a 0. Então foi uma eleição para o WO. Eu não sei se o Arthur Lira vai ter todos os votos, mas até agora o Centrão e a direita já está fechada com ele, já estão fechados com ele, e agora, dessa vez, os partidos de esquerda começam a declarar apoio. O PDT de Ivone Queiroz, por exemplo, de Ciro Gomes, já declarou apoio a Arthur Lira, e agora o PT e o PSB. Os partidos, o Lula percebeu que, nesse momento, que ele está com uma dificuldade enorme aí de aprovar essa PEC da transição, inclusive ele pessoalmente, que por recomendação médica nem deveria ter ido, né, a Brasília, porque ele está cuidando daquela cirurgia na garganta dele, mas o Lula percebeu que se ele não entrar em circuito, a PEC pode não passar, inclusive, do jeito que o PT quer, então eles vão ter que fazer algumas concessões, porque o que é que essa PEC, como é que o PT quer que a PEC passe? Do jeito que a PEC passando do jeito que o PT quer, então o Lula não vai precisar de mais nada do Congresso, ele vai governar praticamente sem precisar do Congresso. E os deputados disseram, opa, principalmente o pessoal do Centrão, se for assim a PEC não passa. Porque, de alguma maneira, o presidente não pode ficar com um cheque tão branco e tão alto. Então tem que ficar com alguma dependência do Congresso
não para negociar os cargos, não para fazer esse tipo de barganha, mas para que haja um equilíbrio nos poderes executivo e legislativo. Aquilo que eu falava ontem da falta de oposição, como ela é ruim. Então você tem uma oposição forte que cobre, aí o jogo fica muito equilibrado do poder. Agora você tendo um poder legislativo totalmente subserviente ao executivo, isso é muito ruim, porque praticamente vai ser um governo do jeito que o executivo pensa. Então, devido a essa dificuldade, para evitar uma derrota, de repente o PT poderia lançar um candidato ou candidata lá à presidência da Câmara, mas poderia acontecer uma derrota fragorosa, né, em favor do Arthur Lira. E o Renan Calheiros, que foi um aliado desde a primeira ordem do Lula, fez de tudo para que o PT não apoiasse o Arthur Lira, mas não teve jeito. O PT e o PSB devem anunciar hoje. E aí vem a federação, né? Além do PSB, o PT, ele não está só. É o PT, o PCdoB, o PV e tem mais outros partidos, que são uma federação de 4 partidos. Então, de uma vez só, Arthur Lira vai ganhar o apoio dessa federação, que tem 4 partidos, e o apoio mais do PSB. Então, é uma reeleição encaminhadíssima. Lembrando que essa eleição acontece em fevereiro, mas as articulações já estão feitas e Arthur Lira vai ser confirmado como presidente reeleito da Câmara. E aos demais partidos vão sobrar o quê? As vice-presidências da Câmara, as secretarias e também as comissões da Câmara, que são tão importantes, né, porque toda discussão de projeto de lei que vai ter passa nessas discussões. Então a briga depois vai ser quem vai ser o presidente, por exemplo, da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa. O PL já disse que quer, o PT também quer. Então eu acho que a briga maior vai ser por aí. Mas Arthur Lira vai ser o Bruno Lambreta lá de Brasília, vai ganhar a eleição de braçadas. Ô, Mário, então o Lula está cumprindo o que prometeu de que o governo não vai ser a cara do PT, mas sim a frente ampla, aquela questão da união dos partidos, né, em não lançar uma candidatura petista na Câmara? Olha, pelo menos por enquanto nessa questão sim. Agora a gente vai saber mesmo na formação do governo, porque você vê que os economistas que apoiaram do Plano Real, que criaram o Plano Real, que apoiaram o governo, a eleição do Lula, eles já saíram de cena, já não vão fazer parte mais do governo. Muitos não queriam Fernando Haddad, por exemplo, ministro da Fazenda e da Economia, né? Quando eu falo Fazenda, eu falo Economia para o pessoal entender melhor. Então, vai ser quando ele indicar o Ministério, que a gente vai saber se a tal frente ampla foi mesmo para valer ou se foi apenas uma promessa de campanha para ganhar a eleição. Por enquanto ainda tem muitas dúvidas, porque não foi indicado nenhum ministério, né? E tirando, por exemplo, Gilberto Kassab, que ia ser provavelmente o ministro dessa frente ampla do PSD, o Tarcísio de Freitas, apesar do Kassab ter praticamente apoiado Lula, o Tarcísio de Freitas em São Paulo anunciou o Kassab como secretário da Casa Civil. Então, ele ficou em São Paulo, né? Ele foi prefeito de São Paulo. Então, a tendência é que esse apoio lá, essa confirmação do Gilberto Kassab em São Paulo, possa refletir num apoio o PSD ter uma posição mais neutra e não aderir automaticamente ao governo Lula em Brasília. Eu acho que vai ser alguns partidos vão ficar divididos, Rodrigo. Eles, por exemplo, União Brasil, parte eu acho que apoia o governo, parte não apoia. O PSD, parte apoia, parte não apoia. O MDB da Simone Tebet, parte apoia, parte não apoia. Eu acho que a gente vai ter mais ou menos uma gestão desse jeito. Tá certo, Mário. Mais política no Manhã Cidade. Manhã Cidade às 10 horas. E no futebol tem uma coisa que eu quero mostrar a vocês. Tá certo. Bom, então vamos rodar a vinheta, né, Rodrigo? No futebol, claro, a gente fala do Brasil, né? Da vitória do Brasil. Acertou o palpite? Olha, não acertei não. Eu passei, foi longe de acertar. Longe? Não acertei não. Mas por pouco eu acerto, viu? Foi mesmo? Foi, por pouco eu acerto. Muito bem. O Brasil venceu a Suíça num jogo complicado e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa. Eu confesso a vocês que depois do primeiro tempo eu dormi. Sério. Eu assisti o primeiro tempo. Eu dei uma morgada no segundo tempo, mas ainda assisti. Aí eu acabei dormindo. O gol impedido eu vi. Mas o gol valendo não. O valendo eu não vi não. Tava dormindo. E Portugal também avançou, né, para vitória após a vitória
contra o Uruguai. E hoje tem mais rodada do Mundial. As equipes dos grupos A e B buscam a classificação. Pois é, e os jogos hoje são no mesmo horário. 2 de meio-dia, 2 às 4 da tarde. Por que, Mário? Porque é a última rodada da fase de grupos, né? Aí para não ter influência de um resultado no outro, todo mundo joga na mesma hora, porque aí você poderia, de repente, antigamente o que era que acontecia? Os jogos eram em horários diferentes e as seleções elas combinavam, um empatezinho aqui e outra podia facilitar para que o outro time ganhasse. Agora não, os times jogam na mesma hora, porque aí ninguém fica sabendo o resultado do outro, pelo menos com antecedência, sabe quanto é que tá lá, né? Pergunta ali aos repórteres de campo, ao pessoal, lá tá 0-0, aí o pessoal vai... o jogo fica interessante dessa maneira. Agora, quebra aquela história que a gente estava acostumado, né? Um jogo de 7 horas da manhã, um jogo de 10. Hoje não, a partir de hoje já diminui. Né? Um jogo de 2 jogos meio-dia, 2 às 4 da tarde, vai assim até o sábado ou domingo. E aí depois começam 2 jogos também do dia, mas aí já fica só 2 jogos. E aí começa a fase mata-mata e a cada dia vai afunilando para quem for disputar realmente o título. Rodrigo e Laís, eu queria que vocês ouvissem um áudio de uma narração de um jogador com um nome diferente que entrou na partida de ontem da Coreia do Sul. Solta aí, por favor. Agora sim, mais uma alteração. Diku vem aí. Alexander Diku. É melhor, né? Bem melhor, Bruno. A cola na captura em cima dele. O bom devolveu pro Lee. Bola levantada na grande área. Afasta Diku pra trás. É escanteio. Ele afastou com a perna. É escanteio pra Coreia do Sul. Qual a nacionalidade desse camarada? Coreano. Diku é da Coreia, né? Da Gana. Pode enfrentar o Brasil, viu, Diku? E é. Então, o Brasil que vai... Em homenagem ao novo aplicativo. Morreu, não foi? O bichinho. Ninguém fala mais Às vezes nada. eu posto uma coisinha ou outra lá. Morreu, acho que morreu mesmo. Bichinho dos indianos, então né? o Brasil deve passar em primeiro, só um hecatombe se acontecesse que o Brasil não passava em segundo, e deve pegar a Gana. Então segunda-feira nós teremos na segunda-feira que vem nós teremos Neymar contra Diku. Muito bem. Tá certo. Dá pena desses narradores, viu? Porque É cada nome nome. que você tem que saber a pronúncia que, meu Deus do céu. Gildo José tá se acabando de rir aqui com o nome do jogador. Obrigada, Gildo, pela participação. Obrigada a todo mundo que participou com a gente. Um cheiro. A gente volta amanhã. Um abraço pra você, um ótimo dia. Até amanhã.